Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui conosco o Emerson W. Dias também, trazendo o Momento O Inédito Viável nesta segunda-feira. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, e o pessoal já mandando abraços aqui pra você, a Sandra Zézia, o César Carlos também mandando, falando que você sabe muito, não sei o quê, enfim, fazendo aqui a alegria dos nossos ouvintes. E o que você traz pra nós nesta segunda-feira? Renato, vamos falar sobre aquele 1% que é vagabundo. 1% que é vagabundo. Vamos lá. Tem uma música, né, que diz 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo, né? É. Bom, eu estava lendo hoje, Renato, uma notícia que o Tasso Azevedo, né, ele é do MAP Biomas, e ele estava falando sobre essa questão que foi veiculada aí na semana passada, daquela questão que alguns empresários, banqueiros e etc. cobraram o governo em relação à questão do desmatamento, porque isso tem afetado bastante a imagem do Brasil lá fora. E o pessoal tem medo aí dos boicotes e etc. que podem acontecer por conta dessa questão do desmatamento brasileiro. Certo. E o Tasso Azevedo, ele trouxe um dado bastante interessante, dizendo o seguinte, que claro que a má imagem que o Brasil tem é 99% de ilegalidade do desmatamento, ou seja, praticamente 100% das pessoas que desmatam, isso está localizado em 50 mil propriedades. E essas 50 mil propriedades representam 1% do total de propriedades brasileiras. Ou seja, 1% dos proprietários de terra fazem o desmatamento ilegal. E esse 1% da totalidade dos proprietários de terra é responsável por 99% do desmatamento ilegal. Ou seja, aquele 1% de fato, né, ele é o vagabundo. Por quê? Porque todo mundo paga o preço por conta deste pessoal, né? E sofre todo o agronegócio por conta desta imagem. Sim. E aí, Renato, isso me lembra um estudo de de um psicólogo, na verdade, mas tem outros estudos depois, que falava que o mal é mais forte que o bem, né? Quando você ouve essas notícias. Por quê? Porque ele diz o seguinte, né, que emoções ruins, elas prevalecem sobre as emoções boas. De modo que as impressões ruins, elas inclusive, elas grudam mais na cabeça das pessoas, elas geram mais estereótipos e é muito mais difícil você desconfirmá-las, né? Ou seja, uma notícia ruim de uma emoção ruim, ela é meio que um chiclete que depois você não consegue mais tirar essa pecha do indivíduo que a recebeu, né? Sim. Então, de fato, aquele 1% é vagabundo, né? E na verdade o desmatamento, né, Emerson, que infelizmente tem sido também uma marca negativa aí do governo Bolsonaro, precisa de um acompanhamento, né, muito mais próximo, porque os organismos internacionais já em um outro momento, inclusive até antes da pandemia, né, já essa situação já vinha sendo denunciada e tudo mais. E o governo, inclusive o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não tem apresentado nenhuma proposta efetiva no combate a esse desmatamento, que traria uma preocupação com relação a esse 1% que você está dizendo, né? Quer dizer, que teriam suas vidas aí, seus negócios facilitados, na medida em que o governo meio que fecha os olhos para essa questão.
né? Quer dizer, como reverter uma situação em que o próprio governo também não tem se posicionado de forma clara e objetiva com relação ao desmatamento, né, Emerson? Exato. E esse é o perigo, né, Renato? Por quê? 1% que faz toda essa que eu vou chamar de queima-filme, né, do brasileiro, ele não seria tão difícil de combater, né, se você de fato o combatesse. Como você acaba sendo talvez até apoiador, né, talvez é um tipo de frase que muitas vezes você ouve, né, por exemplo, como a frase do ministro que você citou aí, que ele dizia lá naquela famosa reunião de abril, que ele dizia, vamos aproveitar o momento que está todo mundo falando de pandemia, vamos passar a boiada, né, para flexibilizar normas e essas coisas. Este tipo de discurso, o que ele acontece? Ele faz com que os 99% que façam a coisa certa, eles tombem para o lado do 1% que faz errado, né? Porque quando ele enxerga um certo incentivo e apoio, a não ser correto, ele vai, obviamente, se flexibilizar e vai querer tombar para o lado daquele que é ruim. E aí é o problema, né? Porque se 1% já faz toda essa imagem, que dirá se for para 2%, 3%, 5%, né? Então, de fato, sim, ele é um tema importante, relevante, e o governo tem que se posicionar no sentido de combater, e não temos visto isso. Você colocou isso muito bem, mas é impressionante, né, Renato? Porque por mais que você faça alguma coisa, a atenção se voltará para aquele 1% que faz errado, né? E isso é muito parecido, Renato, com o fenômeno que inclusive elegeu o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro se apropriou muito bem de vídeos que apareciam Brasil afora, de situações muito específicas, por exemplo, quando você falava das universidades públicas, né? Quando você falava de professor doutrinador, o pessoal cresceu muito essa pauta também por conta disso, né? Só que isso é 1%, né? Se você olhar o todo, você não encontra isso. Só que esse 1%, ele colou na cabeça das pessoas, de modo que as pessoas tendem a reverberar como se isso fosse a totalidade, e não a exceção, né? Por que isso? Porque esses próprios psicólogos aqui do estudo chamado O Mal é Maior que o Bem, revela isso, né? Porque as emoções ruins, elas grudam na gente e elas são muito mais difíceis de se desconfirmar. Basta ver, né, a audiência de programa de programa de espetáculo, de fofoca, de desgraça, né? Ele tem muita audiência, por quê? Porque ele desperta essas emoções ruins que acabam colando na gente, né? Então, isso tem um pouco a ver com o que eu falava na semana passada do processo civilizatório, né? Você ser civilizado é você lidar com essa questão das emoções ruins e saber que elas são estatisticamente a minoria e tirar a atenção delas e colocar a atenção nas coisas mais positivas, que é um esforço sobre-humano, né? Até porque isso envolve questões de evolução. A gente é assim, por que é assim? Porque a gente, ao longo da evolução, precisou aprender a detectar perigos muito rapidamente para poder fugir. Então, o nosso instinto para detectar problemas e confusões e coisas ruins, ele é mais aguçado do que o contrário, porque é exatamente um mecanismo de sobrevivência, né? E acho que a gente não precisa só sobreviver, a gente precisa evoluir também. E evoluir significa caminhar para uma situação mais civilizada. E a situação civilizada requer a gente compreender que, embora isso chame muito a nossa atenção, a gente precisa saber fazer conta e distinguir, né, que aquele 1% não representa o todo. Ele é só uma exceção à regra. E aí, enquanto a gente está falando aqui, o governo acabou de exonerar a responsável lá no INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, né? O INPE, pelo monitoramento da devastação da Amazônia, né? Que eu acabei de receber aqui. E a demissão ocorre após a divulgação de alerta de desmatamento recorde em junho. A Lúbia Vinhas. Quer dizer, o governo, ao invés de consertar a situação, a pessoa que está divulgando a informação, que é responsável justamente por monitorar o que está acontecendo na Amazônia, o governo, para fechar a boca da pessoa, vai lá e demite a pessoa, demite o profissional. E exonera a responsável do INPE lá pelo monitoramento. Ou seja, aquela velha história de tirar o
o bode da sala, né? Que é melhor você deixar trocar lá a situação da sala do que tirar o... Tem um ditado assim, né? Tem uma piada, Uma né, piada, Renato? exatamente. A piada que fala que é o seguinte, né? O marido encontrou a mulher com um amante na sua própria cama e para resolver o problema ele vendeu a cama, né? Aqui nunca mais. Exatamente. Né? Então, exatamente. É mais ou menos isso. E o negócio do bode é a mesma coisa. O bode tá na sala lá, mas deixa o bode lá que o bode não tem problema nenhum. O problema, né, tem uma piada também nesse sentido. Mas enfim, o que você... qual é a sua frase do dia aí, o Emerson? Olha, a frase é do Paul Rosen, que foi o cara que fez esse artigo sobre o mal ser maior que o bem, né? Ele diz o seguinte, olha, interessante. Uma única barata irá arruinar completamente o atrativo de uma tigela de cerejas. Mas uma cereja não fará nada por uma tigela de baratas. Exatamente. Isso é o inverso da situação, né? Muito bom. Exatamente. E os seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas, o Emerson? O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde tem todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras do Radar Paulista. Então, o negócio do bode, só pra gente complementar aqui, é uma parábola, viu, Emerson? Que já é bastante conhecido. Conta a história de um homem que, cansado do ambiente de reclamações em casa, amarra no centro da sala um bode por sugestão de um amigo sábio. Além da bagunça que causou, o bode tinha um mau cheiro de matar, né? Quer dizer, o bode, as pessoas ao invés de reclamarem de tudo que envolve, né? O cara foi lá, bota o bode no meio da sala e fala, agora eu quero ver o que vocês vão reclamar. Né? Quer dizer, o bode acaba sendo o bode expiatório, né? Que no caso é a responsável, a coordenadora do INPE, que ao invés do governo resolver o problema, né? Quer dizer, acaba resolvendo mandar embora a pessoa que está divulgando a informação. Não gostei da mensagem, mata o mensageiro. Exatamente. É isso aí, olha o bode aí. Bom, tá certo, Emerson, até semana que vem com mais um Momento Inédito Viável. Até semana que vem, Renato. Valeu. 6h48.